representação, toda caricatura racista é racismo? E aí você deve estar perguntando, como assim? Você está perguntando o quê? Já tem um tempo que eu queria fazer esse vídeo e trocar essa ideia com vocês. Hoje é um debate na sociedade que procura muitas vezes apontar e criticar toda sorte, todo tipo de representação racista. Afinal de contas, imagens estereotipadas de pessoas negras servem para endossar um comportamento racista, certo? E aí vem o ponto complicador aqui. Talvez não exatamente. Ou melhor dizendo, nem sempre. Sim, eu tô ligado, isso aqui tá ficando confuso, certo? Então eu vou nesse vídeo aqui trazer pra vocês um estudo de caso que eu acho bastante curioso. E óbvio, também muito problemático. É o caso da personagem Angel Food Max Page. Criada por Robert Crumb, que é considerado o papa do quadrinho underground. Essa personagem circulou em revistas de 67 até 1971 e depois o Crumb largou ela fora. Porém, ela até hoje é reunida em coletâneas da obra completa de Crumb e, obviamente, até hoje ela é objeto de crítica. Inclusive, o próprio Crumb muitas vezes tem que se pronunciar sobre essa personagem, ele até já escreveu bastante sobre ela também. Como você já deve imaginar, só pelas imagens aí que eu tô mostrando, ela é uma personagem que já de cara você diz, ei, tem algo muito errado aqui. Só que assim, ó, piora, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo a história da Angel Food Max Page, as suas aventuras. E, gente, aí o negócio complica e muito mais. Contudo, eu vou largar aqui para vocês uma pergunta que eu vou tentar responder ao final do vídeo, que é a seguinte: seria a Angel Food Max Page uma caricatura racista sinônimo de racismo? Fazer uma caricatura racista como ela seria endossar o racismo? Para complementar esse papo aqui, eu vou também falar mais para frente da pensadora Patricia Hill Collins pelo conceito de imagens de controle. Mas vamos com calma e com tranquilidade, calma aí onde você tá, não fica tão bravo, não sai já comentando de cara, porque a gente precisa olhar aí várias coisas que estão em jogo pra depois sair brigando, que às vezes pode ser uma alternativa. Porém, antes, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só sobrevive falando de questões tão delicadas graças a seus apoiadores. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio no Catarse, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E também você pode ser membro aqui pelo YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, tá? A personagem Angel Food Max Page só no seu nome já é um problema. Angel Food é o nome de um bolo dos anjos, que é muito popular nos Estados Unidos. E é um bolo clarinho, no tanto que a versão com chocolate que vai deixar ele mais escuro se chama Devil's Food. Então só o nome Angel Food aqui já tem uma ironia muito óbvia. Remete a algo apetitoso e branco. Assim como também faz você imediatamente lembrar do Devil Food, daquela comida que, por ser marrom, por ser semelhante a uma pele negra, é algo do diabo. Aqui no Brasil a gente também poderia falar de várias comidas que são muito associadas à negritude, né? É o caso de nega maluca, é o caso de teta de nega. Inclusive talvez pudesse fazer essa tradução, Angel Food, como nega maluca Max Page. Ou até para manter a ironia, a branca maluca Max Page, enfim, vocês entenderam. Já o Spade aqui também é um problema. Spade quer dizer pá e é um termo pejorativo para pessoas negras nos Estados Unidos. Inclusive, gangues do Bronx nos anos 70 chegaram a adotar para si essa alcunha. Então assim, como vocês já podem notar, só o nome dela é uma sucessão de encrencas. Mas vamos falar dela, vamos falar das suas histórias. Tem vários quadrinhos e cartoons dela, eu vou analisar algumas histórias aqui. A primeira que eu quero mostrar para vocês é de 1968, e que basicamente é o quadrinho de apresentação da personagem. E de cara ela é mostrada como uma mulher negra, africana, voluptuosa e que é mantida em segurança, afastada da civilização para não ter contato com homens. Porque além de todos esses seus atributos, ela também é ninfomaníaca. Então ela é uma espécie de um animal exótico que é mantido por homens brancos à distância de todos os outros homens brancos que podem ter por aí. Logo na apresentação, há uma série de piadas de cunho sexual. É dito que ela é só coração, mas a mesma responde, olha, o resto de mim também não é mal. Ela se exibe dizendo que tem os maiores peitos da cidade, as pernas maiores, e que todo mundo que chegasse lá também deveria experimentar sua rosquinha. Daí que ao longo desse quadrinho, que só tem 4 páginas, a gente vai vendo uma série de homens tentando chegar até a Angel Food Max Page, ou seja, tentando driblar as autoridades que impedem de ter contato com ela. É o caso de aventureiros que fantasiam estar transando com ela, é o caso de exploradores que pulam de paraquedas para cair nos braços dela, assim como cientistas que resolvem estudá-la por sua anatomia tão surpreendente. Em todos os casos, a Angel Food é mostrada como solícita. Como é dito que ela é ninfomaníaca, ela quer que esses caras invadam ali e transem com ela. Inclusive ela fica frustrada quando aquele bando de cientistas não faz ali uma grande orgia. Inclusive na última página ela procura seduzir o leitor. Diz o narrador, ela consegue fazer as coisas mais ultrajantes com a língua, é incrível. E tá lá
a Angel Food mostrando o seu linguão. E quando ela flexiona os músculos de suas poderosas coxas é terrível. Os homens parariam seus trabalhos se pudessem ver a velha Angel Food agitando tudo aquilo. Daí a gente acompanha um sujeitinho na sua casa nos Estados Unidos e o texto diz: o cheiro irresistível da sua coisa poderia destroçar os pensamentos mais puros. Faria o mercado de ações despencar. Mas ela não se importa com essas coisas de investimentos e sei lá o que. Gasta seu tempo dançando na selva. É só uma simples criatura primitiva. Mas se você ficou ligado, vá atrás dela, se tiver coragem. Detalhe aqui para a plaquinha que diz Universidade de Harvard de um lado e na mala do carinha aqui afobado, África Negra ou nada. Tem várias coisas aqui que podem ser ditas a partir dessa personagem. Primeiro, o que me parece mais óbvio, que é a sexualização da mulher negra. Aqui no Brasil, com todo um histórico de culto da mulata, a gente sabe muito bem como que isso rola. E que tem a ver com a escravidão, com mulheres escravizadas que serviam basicamente como escrava sexual para os senhores brancos. Essa história, acho que todo mundo sabe, né? E que se deu mais ou menos da mesma forma nos Estados Unidos. Contudo, aqui na personagem tem algumas coisas a mais aqui que vale a pena a gente prestar atenção. Primeiro, o aspecto gráfico mesmo, a iconografia utilizada para retratar a Angel Food. Porque aqui é reafirmado toda uma forma de representar pessoas negras que hoje se chama de blackface. Ou seja, são essas caras bestializadas, com lábios gigantescos e desproporcionais, falta de textura nessa pele e, obviamente, olhos arregalados, orelhas volumosas, cara chata, enfim, uma série de coisas que servem para você produzir esse estereótipo. Contudo, o corpo da Angel Food também remete a representações tradicionais de mulheres negras sexualizadas. É a ideia do peitão, do bundão, do quadril largo. Caso você não saiba, no início do século XIX surgiram atrações que eram chamadas de Vênus Hotentote. Elas fizeram muito sucesso na Europa e se tratavam de mulheres negras que eram exibidas como aberrações, mas sobretudo aberrações de cunho sexual. A mais famosa, que foi Saartjie Baartman, era uma mulher do povo Khoisan e que teve um impacto cultural gigantesco em exibições feitas dela na Inglaterra e na França. No começo havia um exotismo em torno das proporções físicas dela, mas ao longo da sua vida ela foi cada vez mais explorada e chegou um momento em que ela tinha que fazer apresentações nuas. Isso foi um elemento a mais de exibição, porque os lábios genitais de uma mulher Khoisan muitas vezes é bastante volumoso. E isso vocês imaginam, era um elemento a mais aí para fazer dela uma freak. A coisa era tão asquerosa que muitas vezes estudavam ela e faziam comentários do tipo que ela era parecida com um orangotango, buscavam esse tipo de analogia. O ponto é que essas Vênus Hotentote, elas tiveram um impacto cultural muito grande. Muito do imaginário que nós temos dessas mulheres negras, voluptuosas, pois bem, vem dessas mulheres que foram usadas como atração freak. Daí que a Angel Food aqui, ela tem o corpo que é idêntico a essas representações, que friso, estão em circulação há basicamente 200 anos. Quando Crumb as desenhou, já tinham 150 anos. Outro ponto problemático aqui é que ela fala jive, que é uma forma de falar, alguns ainda vão dizer dialeto, de pessoas afro-americanas que viviam nos Estados Unidos e no Canadá. Ou seja, é uma versão do inglês que acabou se desenvolvendo justamente por causa da segregação. Daí que alguns analistas da obra do Crumb às vezes se perguntam, será mesmo que a Angel Food é africana? Ou ela é uma mulher negra que foi mandada de volta para a África? Cabe lembrar que depois da Guerra Civil, final do 19 e início do 20, ganhou força nos Estados Unidos movimentos de retorno dos negros. Eram ideias muitas vezes defendidas por gente que era abertamente racista, mas queria pagar de legalzinho. Então eles diziam, olha, a gente não é contra negros, mas vamos mandar eles de volta para a África. Eles vão ser mais felizes lá. Não importa que quem tá aqui já são netos, bisnetos ou tataranetos de pessoas negras roubadas e escravizadas. Ainda assim, tá no sangue, né? Eles vão ser mais felizes lá. Vamos mandar para lá. Mas vamos analisar outras histórias aqui da Angel Food, tá? Tem uma outra que é do ano seguinte, 1969, na qual os protagonistas são Chuck e Bob, que são dois jovens com um penteadinho e roupa careta, mas eles estão descobrindo maconha. Daí eles resolvem se aventurar dentro de um barril, num rio, eles fumam maconha lá, daí chega a polícia, eles ficam preocupados, eles resolvem fugir, vão acabar caindo numa cachoeira, depois parando no oceano, até que eles vão parar numa ilha tropical, daí já pensem, talvez não seja mais África, talvez seja Caribe, talvez eles estejam no Haiti, quem sabe. Contudo, a representação aqui é mais uma vez da coisa mais estereotipada que vocês possam imaginar. São homens negros extremamente animalescos, desenhados ao estilo blackface e que sequestram os dois rapazes para comê-los.
Eles notam que as meninas ali daquela aldeia estão interessadas neles, eles também se interessam por elas, acham elas excitantes, e daí, para poder escapar, eles resolvem oferecer maconha pro chefe ali do grupo, o que deixa ele um tanto chapado, um tanto lerdo, mas também com uma larica monstruosa. Daí, mais do que nunca, ele vai querer comer os rapazes. Porém, por ele tá meio doidão, os rapazes conseguem fugir, e quem os salva, adivinha? A Angel Food Max Payne. É ela que leva os dois nas costas e sai nadando, atravessando o oceano com eles. Ela serve ali basicamente de barco, enquanto os dois estão sentadinhos confortáveis em cima dela. Eles falam pra ela: nade até a civilização e nós vamos dar uma série de presentes pra você. Roupas caras e descoladas, anéis de diamante. Porém, Angel Food desmaia de exaustão e eles se irritam. Um deles até comenta: ai caramba, detesto ter que molhar o meu sapato. Mas aí, enfim, eles têm que ir pra água e aí eles seguem nadando, carregando a Angel Food como se fosse uma boia. Temos uma elipse, Chuck e Bob estão de volta à sua casa e agora tem a Angel Food com a qual eles transam livremente. Buscando ser legais com ela, eles dão dinheiro e falam: saia por aí, dê uma volta, compre coisas de uma mulher civilizada. Tenho certeza que você vai ficar linda. E daí a tira termina com a Angel Food voltando e adivinha, ela virou uma mulher branca normal. Chuck e Bob sequer reconhecem ela, só que a Angel Food explica que ela comprou uma peruca, a pele dela clareou, ela passou a ler livros e começou a entender direito o inglês, portanto ela virou uma mulher normal e aceitável para a sociedade da sua época. Os dois rapazes ficam chocados e profundamente decepcionados. Fim, esse é o finzinho da história. Vamos lá, vamos analisar essa parada que eu acabei de mostrar. Mais uma vez, a Angel Food aparece como uma máquina sexual e bestial. E também como uma mulher profundamente solista, porque faz tudo por esses rapazes até o limite da exaustão. O uso que ela tem pra eles não é um uso muito diferente que pessoas escravizadas tinham. Afinal, ela serve pra sexo e pra trabalho. E uma vez que não serve nem pra uma coisa nem pra outra, ela não é muito útil. Por fim, esse final, eu acho que ele tem aqui um ponto que é bastante interessante. Porque o lance que a gente vê nos últimos quadros, a Angel Food virando uma mulher branca, e muito implica a expectativa que aqueles homens têm do que é uma mulher civilizada. De certa maneira, aqui dá pra pensar o seguinte: o que a branquitude espera de uma mulher civilizada não é uma mulher negra. Ou poderia se dizer de outra forma, até pode ser uma mulher negra, mas de modo que ela negue tudo aquilo que remete a uma certa negritude. Daí que o Crumb aqui chuta o balde e mostra que essa mulher negra, quando se torna civilizada, ela, inevitavelmente, fica branca. Não só branca, certo? Fica branca e caretinha. Como eu comentei com vocês no início do vídeo, a partir de 1971, Crumb não fez mais histórias da Angel Food. E qual é o argumento por parte dele? É justamente o fato de que ele estava começando a se incomodar com o que poderiam pensar ou o que poderiam fazer a partir dessa personagem. Uma coisa que Crumb diz reiteradamente é que ele não é racista. Porém, ele fez a Angel Food num momento em que aquelas revistas dele só circulavam entre hippies. O que é verdade, certo? Nos primeiros anos ali de carreira do Crumb, ele era realmente uma figura ícone do movimento hippie. É que muitos dos personagens que ele criou são sátiras justamente do pensamento racista, misógino, classista da sociedade americana. E que hippies, diante daquilo, obviamente sacavam onde estava a piada. Angel Food não seria necessariamente uma piada racista, mas sim uma piada do racismo. Ou seja, uma maneira de tentar representar uma mulher negra do jeito mais estereotipado que se pudesse imaginar. Somar elementos e tradições que compõem tudo aquilo que o racismo é capaz de criar. E a partir disso, exibir exatamente isso enquanto um monstro. Ou seja, o procedimento é quase assim, ó. Ah, vocês têm essa ideia de pessoas negras? Pois bem, vou jogar tudo isso num personagem só. Vai ficar um troço tão grotesco e tão estranho que a única reação possível é rir desse tipo de ideia. Agora, claro, né, gente? Não sejamos ingênuos. Por um hippie antirracista, a piada tá clara. Mesmo um hippie negro antirracista. Contudo, essa publicação pode cair muito bem nas mãos de racistas. E, obviamente, eles podem se sentir, na verdade, endossados a partir desse tipo de leitura. E esse é um dos motivos, justamente, de Crumb depois ter parado de fazer a personagem. Afinal, ele se tornou um cara cada vez mais famoso, suas publicações passaram a sair em coletâneas de luxo. Então, chegou uma hora que ele disse assim, ok, chega. Contudo, esse procedimento de sátira, Crumb nunca abandonou ao longo da sua carreira. Um outro quadrinho que desta vez não tem a Angel Food, mas também é bastante controverso, é Quando os Negões Dominarem a América. Esse quadrinho saiu em 1993, ou seja, mais de 20 anos depois da Angel Food parar de ser produzida, e conta uma espécie de futuro alternativo no qual os negros acabariam assumindo o poder nos Estados Unidos. E aqui, mais uma vez, Crumb se utiliza desse procedimento, que é pegar os estereótipos e elevá-los à
milésima potência. Ela é uma história curtinha, tem só 3 páginas, porém aqui de pronto a gente já vê que no momento que os negros assumirem o poder nos Estados Unidos, eles vão transformar o país num estereótipo de ditadura africana. Sabe esse imaginário que as pessoas têm de uma ditadura na África, essa ideia vaga, que inclusive não sabe nem diferenciar país? Qual África? Qual país da África? Ah, sei lá, tanto faz. Sabe esse tipo de construção estereotipada? Pois bem, aqui ele traz isso de um jeito extremamente cru. São generais negros de óculos escuros, com suas medalhas no peito, fazendo com que pessoas brancas entrem numa fileira para chupar o seu pau. Inclusive o próprio Crumb aqui faz um alerta à sociedade. Você tem medo de jovens negros? Devia ter. Eles odeiam a sua bunda branca. E o Crumb aqui não poupa palavras, ok? Em outro momento ele diz: quando esses macacos com lanças colocarem sua habilidade e disciplina militares em ordem, teremos grandes problemas. Será um verdadeiro banho de sangue. Muitos macaquinhos serão mortos, mas isso só vai deixá-los mais espertos e enfurecidos. Seguindo aqui nessa revolução, essas pessoas vão invadir os subúrbios, vão matar famílias brancas, vão estuprá-las. E cabe prestar atenção, as vítimas aqui são sempre famílias brancas de classe média, que, como bem se sabe, é a classe que mais consome essas fantasias amedrontadoras da pessoa negra. Sabe esses noticiários que mostram sempre o bandido como aquela figura negra periférica? Pois bem, o principal público-alvo disso você sabe. É a classe média branca. Daí Crumb então pega aqui e materializa de maneira grotesca todas essas fobias dessa classe média. A coisa segue cada vez ficando mais e mais absurda. Diz aqui o texto: uma vez que a negrada possui apenas um entendimento mais rudimentar de política, o país desmontará numa coxa de retalhos de territórios de gangues, cada um governado por seu próprio chefe ou comandante. Mais adiante, num quadro que mostra militares negros de uma maneira bastante tribalizada, com ossos na cabeça, coisas desse tipo, o texto diz: haverá conflitos constantes entre esses pequenos déspotas, uma situação como a da Europa medieval. Os pretos vão gostar desse estado de coisas, já que ainda não evoluíram além do grande amor pela violência e pelo pandemônio. Por fim, esse quadrinho termina com alguns quadros mostrando uma situação que no fundo até é um tanto engraçada, cabe dizer, que é o quanto que agora brancos estão sendo usados como escravos na colheita e para ritmar o trabalho eles estão cantando. E daí um dos capatazes negros ali diz o seguinte: nossa, como esse povo é musical. Em partes, muito dessa romantização da música negra, da voz negra, tem uma origem escravagista. Porque, de fato, essas pessoas tinham uma vida tão horrível, e precisavam trabalhar tanto, que muitas vezes a música era uma maneira de se manter sob controle e ainda assim dar alguma leveza para a vida. Daí que você inverter isso aqui torna a coisa mais óbvia e também absurda. O último quadro é de um homem branco sendo amarrado num pelourinho, torturado, enquanto mulheres negras sentadas, madames, estão lá se divertindo diante do espetáculo. Então vocês notem que a coisa foi indo na linha de pegar esses estereótipos raciais, de novo conseguir torná-los o mais bizarro possível, porém aqui há um procedimento de inversão mais óbvio. Isso já apareceu um pouco na história da Angel Food virando branca, mas aqui o Crumb fez questão de deixar óbvio. Ou seja, essa história de quando os negões dominarem a América, em muito é apenas todo o lixo racista que fez com que a gente construísse imagens sobre a negritude. E uma vez invertido isso, fica lógico para os brancos a maneira como eles tratavam e ainda tratam pessoas negras. Cabe acrescentar que o Crumb fez mais historinhas dessa de grupos dominando os Estados Unidos. Tem também a história quando os malditos judeus dominarem a América. Mas eu não vou entrar nessa história aqui nesse vídeo para não perder o foco. Vamos lá, você considera esses quadrinhos racistas? Ou você considera esses quadrinhos uma sátira do racismo? A grande resposta, eu já adianto, vai depender do leitor. No final das contas, é a leitura que vai ter o poder de usar aquilo como uma crítica ou mesmo de um reforço de ideias muito erradas. Contudo, eu acho essas obras interessantes, acho elas dignas de serem debatidas, não concordo em censurá-las, acho que elas têm que ser publicadas com paratextos, tem que ser uma coisa bem informada, mas eu acho elas importantes e eu acho que elas devem ser lidas sim, porque em muito esses quadrinhos conseguem tornar óbvio aquilo que a teórica e feminista negra Patricia Hill Collins vai chamar de imagens de controle. O que seria uma imagem de controle? Talvez seja mais fácil explicar a partir dos exemplos. A Collins usa esse conceito para falar de certos estereótipos de mulher negra. É o caso da Mami, que muito aqui no Brasil lembra a tia Anastácia, a Mula, que serve unicamente para o trabalho e que trabalha sem reclamar, a Black Lady, que é uma mulher negra, liberal, que só consegue ascender quando recusa tudo aquilo que não faz parte do universo da branquitude. E tem a Jezebel. A Jezebel talvez seja o caso mais óbvio aqui para pensar a Angel Food. Porque a Jezebel é esse estereótipo da sexualização em cima da mulher negra. Contudo, como vocês podem ver, não dá para brincar de gavetinha. Na Angel Food, Max Page, de certa maneira, todos esses estereótipos, um pouco mais ou um pouco menos, aparecem nela. Porém, isso tudo não explica o conceito de imagens de controle, certo? Vamos lá, eu vou falar aqui de um jeito simples porque a parada é complexa, mas é pra gente poder entender. Imagens de controle seriam, acima de tudo, essas imagens que a tradição produz
para que as coisas permaneçam como estão. Ou para que quando haja mudanças, ela se dê dentro dos controles, dentro das regras que a tradição espera delas. Ou seja, é um dispositivo conservador. E que não é um negócio assim que é controlado por apenas um ditador e bababá. Não, em partes esse dispositivo é partilhado por todos nós. É basicamente aquela concessão pseudo-progressista que muita gente faz às vezes na fala. Do tipo assim, ó, ah não, tudo bem, você pode ser isso, mas desde que não seja aquilo. Você pode ser gay, mas não fica dando bandeira. Tudo bem, não tem problema ser negro, mas cuida desse cabelo aí, esse cabelo ruim aí, alisa esse negócio. Um exemplo que eu acho bastante marcante, que talvez para mim seja o mais didático, não está necessariamente ligado à questão racial, é o fato de quando surgiu as minissaias. Aquilo foi considerado uma conquista para as mulheres, agora elas poderiam andar com as suas pernas livres. Não precisariam mais usar vestidos longos num verão horroroso. Então a minissaia foi um progresso, certo? Porém, no mesmo ano em que surge a minissaia, surge o Vigilantes do Peso. Ou seja, se passa a ter cada vez mais um controle sobre o fato das mulheres serem gordas. Daí que você vê discursos na época, inclusive vindo de mulheres, dizendo o seguinte: tudo bem, ande com as suas pernas para fora. As pernas femininas são muito bonitas, mas não me seja gorda. Não me venha com essa perna celulitenta, não seja velha e, de preferência, não seja preta. Esses são alguns exemplos possíveis de imagens de controle. Conceito que, inclusive, aqui no Brasil, quem tem trabalhado muito com ela é Vini Bueno. E eu trouxe esse conceito porque eu vejo muito no trabalho do Crumb o esforço de produzir uma síntese das imagens de controle. Angel Food Max Page, em grande parte, é a tentativa de um artista, que no caso um homem branco, de conseguir reunir o máximo de estereótipos que ele conhece e com os quais ele cresceu, e a partir disso produzir aquilo que é uma versão bruta de uma imagem de controle. Ou seja, uma narrativa gráfica que produz tudo aquilo que se diz, que se fez e que se espera de mulheres negras. Algo que ele vai repetir perante a fobia da classe média branca em relação à ascensão de pessoas negras ao poder. Daí, portanto, que, por mais que essas obras sejam muito perigosas, caso caiam na mão de racistas, eu, e aqui entra a minha opinião, acho que elas são importantes e que devem existir. É a partir delas, como esse vídeo aqui está provando, que eu consigo fazer uma crítica. É a partir delas que eu consigo comentar uma série de coisas que, caso elas não existissem, eu teria mais dificuldade para produzir, inclusive, exemplos. Crumb aqui conseguiu produzir uma das melhores histórias que traz imagens de controle das mulheres negras. Não é por acaso que essa história venha de um homem branco, porque ele é justamente a pessoa que está mais exposta a esses discursos racistas a partir daqueles que racializam os outros. Ou seja, justamente por ele, pelos seus traços, estar do lado daqueles que costumam ser racistas, que faz com que ele consiga enxergar pela perspectiva dessas pessoas e daí elevar à enésima potência todos os absurdos que essa galera diz. Digam aí nos comentários se vocês concordam, discordam, quais são os problemas que vocês veem por trás disso tudo. Eu recomendo que vocês assistam um vídeo recente que eu fiz aqui no canal, que é sobre censura do bem. Basicamente ali eu defendo que essas obras problemáticas elas precisam sair, nós enquanto sociedade precisamos dela, claro, elas podem ser com paratextos, em edições que não são qualquer uma, mas que elas são necessárias justamente para que a gente possa produzir crítica. E naquele vídeo que eu fiz, eu fiquei sentindo falta de exemplos bem mais concretos. Daí que um vídeo só para isso, a partir da Angel Food Max Page. Mas era isso, pessoal. Agradeço a paciência. Sejam civilizados aí na caixinha de comentários e siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.